Perfeito. Bom, gente, tudo bem? Bom sábado para todos. Hoje a gente está aqui com a Alice, que ela é doutora da URGS, mestra em Direito com ênfase em Direitos Romanos pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. É docente do MBA de Diversidade e Inclusão nas organizações da Universidade La Salle, integrante da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares e pesquisadora do Instituto de Pesquisa em Direitos e Movimentos Sociais. E a gente vai ter um tempinho com ela hoje, com ela nos passando muito conteúdo. Por favor, Alice, se tu quiser se apresentar, fica à vontade. A gente tem amanhã, toda tua. Obrigada, Giovana. Eu quero dar bom dia a todas, todos e todes, agradecer pelo convite, falar que eu fico sempre feliz de poder participar de atividades da URGS. Como tu falou, eu fiz o meu doutorado nessa casa, né? E eu sinto uma responsabilidade de devolver um pouco do investimento que foi feito em mim, né? Na minha educação, enfim, e compartilhar com vocês, então, um pouco do meu acúmulo sobre esse tema. Assim, acho que uma coisa que é importante falar já de início, assim, que eu fico muito feliz de falar com um projeto como o Educar, né? Acho que é uma iniciativa muito legal que vocês têm, e que iniciativas como essas fazem a gente se tornar os profissionais, as profissionais que a gente se torna no futuro, né? Eu vim da assessoria jurídica popular durante toda a graduação, trabalhei junto com movimentos sociais desde que entrei no direito, né? E é justamente por esse trabalho junto às comunidades, junto aos movimentos sociais, que eu fui estudar direitos da população LGBTQIAPN+. Né? Eu fui advogada de organizações da sociedade civil que trabalham com esse tema, trabalhei na Igualdade, Associação de Travestis e Transsexuais, trabalhei dentro do Presídio Central, na aula das travestis, e hoje eu sou assessora jurídica do Nuances, e isso tudo toda a pesquisa e o acúmulo acadêmico tem a ver e fazem sentido quando conectados com uma prática de atuação nossa, né, enquanto profissionais. Eu sei que tem gente de várias áreas aqui, né? Eu falo da área do direito, então vocês, por favor, assim, me interrompam, falem, perguntem se por acaso eu incorrer no erro de falar um juridiquês sem querer, né? A ideia é sempre tentar limpar, assim, a fala para o mais aberta possível, mas às vezes a gente comete esses erros, então, por favor, avisem. Eu tenho o costume também de fazer uma apresentação para cega, cego, segue ver, né? Eu sou uma mulher de 37 anos, com cabelo castanho claro, umas mechas loiras, pele branca, sou uma mulher cisgênera e eu estou usando um blusão branco com listrinhas pretas. Aí, gente, para a gente poder né, começar logo assim com o tema e ter tempo para discussão, eu começo assim para provocar para a gente a pensar alguns conceitos que são importantes quando a gente fala de gênero e diversidade, quando a gente fala de gênero e sexualidade, quando a gente fala da população LGBTQIAPN+. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa sociedade, ela é composta, ela é formada por uma ideia, que é uma ideia que passa por toda a nossa subjetivação enquanto sujeitas, sujeitos e sujeitos. Né? A gente cresce, é criado e é construído de forma a compreender a heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como uma norma. Né? A gente cresce compreendendo que o correto, o normal, o comum é a pessoa ser heterossexual. O que significa? Significa que a gente cresce aprendendo que o modelo de sujeito é um modelo de sujeito que tem desejo sexual, desejo de afeto por pessoas do sexo diferente. Né? Então, quando a gente fala em heteronormatividade compulsória, em heterossexualidade como norma, a gente está falando justamente dessa
criação, dessa construção social e cultural que vem sendo feita há muitos e muitos anos, de forma que pareça ser natural e inquestionável, né, que o sujeito normal é o heterossexual. Então, a gente está falando em orientação sexual aqui. Além dessa heteronorma, tem outra coisa que constitui a nossa sociedade, que nos constitui como sujeitos, que é a cisnormatividade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cisgeneridade, cisnormatividade, sabem o que é isso? Mais ou menos. Bom, o que a gente aprende que é o comum, que é o normal, né? É uma pessoa ter a identidade de gênero de acordo com o sexo que ela tem. Então, é inculcado na nossa cabeça que existem dois tipos de sujeito: o sujeito que tem pênis, que é um homem, e a sujeita que tem uma vagina, que é a mulher. O homem, ele precisa se relacionar com a mulher e a mulher precisa se relacionar afetivamente e sexualmente com o homem. E isso se trata da orientação sexual, né? Essa é a heteronorma. E ao lado da heteronorma impera uma ideia de que esta mulher que tem vagina, ela deve se portar socialmente como uma pessoa feminina. E o homem, pessoa com pênis, deve se portar como masculino. Então, quando a gente fala em feminino, quando a gente fala em masculino, a gente está falando em identidade de gênero. O que é isso, assim, em linhas bem gerais e bem objetivas? É a forma como a pessoa se sente e como ela demonstra ao mundo. Né? Então, eu comecei me apresentando dizendo que eu sou uma mulher cisgênera. Por quê? Porque eu sou uma mulher que tem uma identidade de gênero feminina. Mas, bem, isso é uma ideia que é inculcada na gente, né? A própria ideia de que o sujeito ele deve ser classificado pelo sexo é uma ideia inculcada na gente. E a própria ideia que só existem dois sexos também é uma ideia inculcada. E é uma ideia que ela vai sendo repetida à exaustão, de forma que a gente pense que isso é natural e nunca olhe para ela com um olhar de questionamento. Aí vocês podem me dizer, meu Deus, a Alice é louca que está dizendo que tem mais do que dois sexos. Como assim? Pênis, vagina e acabou. O que mais tem ali, né? E aí eu vou dizer para vocês, existem pessoas que têm características sexuais de ambos os sexos. E não é que são conhecidas como pessoas intersexo. E não significa que elas vão ter um pênis e uma vagina. Significa que existem diversas, mas assim, muitas composições possíveis de relação entre características sexuais de ambos os sexos. Então, uma pessoa pode ter uma vulva com um micropênis e ovários. Uma pessoa pode ter um clitóris gigante e próstata. Ela pode ter hormônios masculinos e uma estética de características sexuais femininas. Então, vejam, mesmo a ideia de que só existe pênis ou vagina, ela não se sustenta, porque há diversos sujeitos, diversas sujeitas no mundo que apresentam características sexuais que não são pênis ou vagina. Né? Então, vejam, a gente é inculcado com essa ideia do binarismo, né? Que existe duas possibilidades, ou se é homem ou se é mulher. E dentro dessa ideia, né, o homem, então, precisa se relacionar com uma mulher para ser heterossexual e ele precisa ser masculino para ser cisgênero. Vocês me entendem até aqui? Fica claro. Beleza. Essa relação entre o sexo, a característica sexual, o gênero e a sexualidade, né? Então, pênis, homem masculino, que transa com mulheres, essa relação entre sexo, gênero e sexualidade, ela é conhecida academicamente como inteligibilidade. Né? Um sujeito inteligível é aquele que tem essa conformação entre sexo, gênero e sexualidade. Esse é o sujeito que a nossa sociedade toma como norma, que a nossa sociedade constrói há muitos e muitos anos como o sujeito normal.
Mas para existir o sujeito normal, é preciso existir o sujeito anormal, né? O normal e o anormal, eles são faces diversas da mesma moeda. Porque para tu falar que existe um normal, tu precisa dizer tudo que não é normal, né? Ou seja, se constrói todo aquele tipo de sujeito que não encaixa nessa inteligibilidade como o sujeito anormal, como aquela pessoa que tem que ser corrigida, como aquela pessoa que não é o que se espera da sociedade, como o sujeito que, bom, não está no mesmo patamar de direitos de quem apresenta essa inteligibilidade de sujeitos. E aí a gente está falando de quem? A gente está falando de toda a população LGBTQIAPN+, né, que não se enquadra nesta norma de sujeito que se relaciona o sexo, o gênero e a sexualidade, a orientação sexual. A gente pode pensar que a gente também está falando em sujeitos que não estão de acordo com a norma, pessoas racializadas, né? Eu sei que vocês já falaram sobre raça, etnia aqui, né? Nesse espaço. Mas então a gente também pode pensar que o sujeito normal que a nossa sociedade construiu é o sujeito branco e é o sujeito homem. Eu estou falando aqui em sujeito sempre no masculino e vocês vão ver que eu sempre tento trazer a linguagem inclusiva de gênero, mas quando a gente fala em normalidade, a gente está falando no sujeito masculino, homem, hétero, branco, classe média, né? Nesse nosso contexto. Então, quando a gente fala sobre a população LGBTQIAPN+, como esse outro lado da moeda da norma, a gente tem que pensar que compondo essas anormalidades também estão esses outros marcadores, né? Raça, etnia, todas essas outras questões. Mas eu não vou entrar neles porque para a gente poder chegar no ponto desse encontro de hoje. Gente, até aqui tá tranquilo? Tá bem. Qualquer coisa vocês me cortem aí. E aí eu queria conversar com vocês um pouco. Vocês sabem o que significa essa sigla? LGBTQIAPN+. Alguém sabe pelo menos alguma parte? Me ajudem aí, vamos construir juntos, vamos conversar. Eu admito que até o LGBTQ eu sei o que significa. A partir de. Acho que o A também eu sei, o P também. O I e o N eu não tenho certeza. E o mais eu com certeza não sei tudo que engloba. Mas vamos lá, Giovana, me ajuda então. O L. Lésbicas. Beleza. Lésbicas, o que a gente está falando quando a gente fala de lésbicas, né? São mulheres que se relacionam sexualmente, afetivamente, têm desejo, pode nunca ter se relacionado, né? A gente não precisa uma carteirinha que comprove uma relação para pessoas sentir desejo ou ser classificada, se compreender como lésbica, né? Então, são mulheres que se relacionam afetivamente, sexualmente com outras mulheres. Né? Então, nós estamos falando aqui em orientação sexual. E o G? Gays. E aí a gente entra na dinâmica igual, né, das lésbicas, só que a gente está falando de homens. Então, homens que se relacionam com outros homens, ou têm desejos por outros homens. Né? Então, aqui, de novo, orientação sexual. O B? Bissexuais. Isso aí. Então, seguimos aí no padrão da orientação sexual, e aí o nome mesmo já diz, né? Bissexuais são pessoas que têm desejos ou afetos por pessoas de ambos os sexos. O T. Transsexuais. Aí, Giovana, eu vou complexificar um pouco o transexuais, porque de fato o T se relaciona a transexuais, mas também se relaciona a travestis e também se relaciona a transgêneros, que é uma nomenclatura importada. Aí vocês vão me dizer, tá bem, mas o que é cada coisa, né? Porque não tem três T's, como é que funciona isso, né? Os movimentos sociais optaram por botar um T só, para em algum momento se pensou até na sigla era LGBTT, e aí se recuou para um T só, para abranger a população trans, travesti e transgênero em geral.
qual é a diferença, né, entre uma pessoa travesti e trans? Vocês sabem? Já ouviram falar? Se alguém quiser, a palavra está aberta aí. Tá todo mundo tímido, todo mundo acordou cedo para ver o jogo da seleção feminina. É isso. Mas, enfim, gente, eu, quando comecei a trabalhar com esse tema, eu sempre ouvia que a diferença entre travestis e mulheres trans é que as travestis, elas nasceram num corpo masculino, né? Então tem um pênis, e elas se apresentam como do gênero feminino, ou seja, possuem uma identidade de gênero feminina, e elas não querem passar pela cirurgia de transgenitalização, né, ou de redesignação sexual. Elas não querem extirpar o pênis e construir uma neovagina. Enquanto as transexuais são as pessoas que também, as mulheres trans, nasceram com um corpo masculino, têm uma identidade de gênero feminina, mas elas querem alterar os seus corpos. E os homens trans seriam as pessoas que nasceram num corpo tido como feminino, né, com uma vagina, e que querem alterar esse corpo para um corpo masculino, porque possuem uma identidade de gênero masculino. Mas bem, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa organização da sociedade civil como advogada, atendendo justamente travestis e transexuais, e depois eu fui trabalhar numa organização da sociedade civil de travestis e transexuais. E ali eu fui me dar conta que tudo isso que me falavam, que uma quer tirar o pênis, a outra não quer tirar o pênis, é balela. Porque eu conheci inúmeras pessoas trans que não queriam fazer a cirurgia de transgenitalização. Umas porque achavam que isso não é o que faria elas serem mulheres ou femininas. Afinal, alguém viu o que tem embaixo das minhas calças e eu sou lida como uma mulher, né? Eu sou lida como feminina. Ninguém precisa abrir ali e olhar para dizer, não é o órgão sexual que constrói uma pessoa enquanto feminina ou masculina. E outras até não queriam fazer a cirurgia porque é um perrengue, gente. Não é fácil uma cirurgia como essa. Recuperação é super difícil, o tratamento todo é custeado pelo SUS há bastante tempo já, mas mesmo assim é um procedimento longo, demorado, traumático até. Qualquer cirurgia é um saco, né? Ainda mais uma bem invasiva como essa. E aí eu via que essa história de que a travesti não quer mudar o corpo também é balela, porque as travestis todas tinham lá, com quem eu trabalhei, um siliconezão, um peitão, todas trabalhadas no feminino, cabelão, maquiagem. A gente brincava, né, que elas tinham os signos do feminino muito mais fortes do que eu, que no máximo passa um batom cor de boca e acho que tô maquiada, né? Então, vejam, não é a cirurgia que constrói o que é feminino e o que é masculino, e não é a cirurgia que constrói o que é uma travesti e o que é uma transexual. Porque se afinal várias não querem fazer, não é isso que diferencia uma categoria da outra. E eu fui entendendo com elas, com leitura, com estudo, que o que diferencia as travestis das mulheres trans são os discursos que constroem essas identidades. Por quê? Lá pelos anos 60, anos 70, era tudo meio misturado ainda o movimento, né? Não tinha o que se falavam, né? Alguns gays faziam travesti, que era se montar para algumas situações específicas, bailes de carnaval, festas, que na época eram GLS, né, o nome, festas que eram da comunidade, enfim, e depois daqueles momentos tiravam as roupas femininas e seguiam suas vidas enquanto homens gays. E aí, mas de um certo momento, algumas pessoas não queriam mais se desconstruir enquanto femininas e começaram a ser travestis. Não mais fazer, mas ser. Né? E nesse momento, pensem, ditadura civil-militar no Brasil, perseguição a diversas categorias que não se enquadravam na norma, inclusive a população LGBT na época, né? E aí o que se fez, né? Vários homossexuais
acabaram querendo dividir, se separar, se distanciar das travestis, que eram as pessoas relegadas às margens, que eram essas pessoas que não conseguiam mais fingir normalidade na sociedade, porque estavam, né, com a sua identidade de gênero feminina sempre. Então, o movimento gay se distingue das travestis nos anos 70 e as travestis ficam relegadas a esse lugar da marginalidade. Da marginalidade por quê? Porque não conseguem emprego formal, porque não conseguem manter os estudos, porque são vistas como homens vestidos de mulher, né? E aí surge, a partir de um movimento muito da medicalização, da medicina, muitos estudos e inclusive experimentos com pessoas concluindo que é possível se alterar o gênero de alguém que nasce com o gênero errado, com alguém que compreende que nasceu com o gênero errado. Então vem um discurso de correção, de normalização do sujeito, de levar para dentro desse modelo de sujeito que é aceitável como normal, que é construído como normal, a partir das cirurgias de correção e dos tratamentos hormonais. Então, começa a se criar essa figura da pessoa trans como a pessoa que, pobrezinha, nasceu no corpo errado. Então, já que ela não escolheu isso, já que ela não escolheu nascer no corpo errado, a gente pode dar tratamento, a gente pode dar correção e trazer ela para dentro desse molde de sujeito normal que a gente consegue viver com ele. Então, a medicina constrói a identidade trans como essa identidade a ser normalizada, né? E a travesti fica relegada a esse lugar da pessoa que escolheu ser anormal, do sujeito das margens, né? E aí, abro um parênteses para dizer que as travestis são identidades forjadas aqui na América Latina, né? É uma identidade nossa, que foi exportada aí para o mundo, mas ela surge aqui na América Latina, e hoje as pessoas continuam se nomeando enquanto travestis como uma identidade política e de luta contra a normalização. E as pessoas trans não embarcam nesse discurso da medicina que criou essa identidade, né? Como eu disse para vocês, várias não querem se operar, várias não querem se normalizar, várias querem continuar lutando pela possibilidade de se existir no mundo enquanto uma pessoa trans, né? E como uma pessoa não normalizada. Vejam, não é querer tirar ou não tirar o pênis que diferencia essas identidades, né? É o discurso que constrói elas. E aí eu falei para vocês que tem também o transgênero nesse T, né? Que o transgênero basicamente é uma categoria importada dos Estados Unidos, que a gente não tinha aqui, e que veio sendo trazida como uma forma de limpar as categorias que a gente tem. Tipo, a dar um nome. É isso, um nome mais limpo, um nome que não significa essa abjeção relacionada às travestis. Então, transgênero é uma categoria que até o STF tem usado como um guarda-chuva para caber transexuais e travestis dentro, sem precisar falar o nome travesti, porque ele ainda causa arrepios na nossa população. Né? Vocês vão dizer, legal, então vamos usar sempre transgênero, porque é um nome mais aceitável. Aí eu vou chamar a atenção de que se as próprias travestis mantêm essa identidade travesti como uma identidade política e de luta, não usar ela é apagar essa identidade. Né? Então, a gente tem como costume, dentro dos movimentos sociais, falar as três identidades, né? Travesti, transexual e transgênero. Gente, ficou claro? Tudo certo? Beleza. Então, quando a gente fala de transgênero, travesti, transexual, a gente está falando de identidade de gênero. A letra Q, essa também é complexa. Alguém sabe? É queer, né? Só que eu não sei bem o que é o queer. Eu queria saber o que é o queer. Isso é uma coisa que eu realmente não sei. Caroline, tu não tá sozinha nesse mundo. Queer é onde sempre empaca esse troço aqui. Toda vez que eu falo da sigla, chega no que e todo mundo fica assim, eu sei que é queer, mas o que é isso? Gente, queer, na verdade, é um xingamento. Originalmente é um xingamento
para designar os homossexuais nos Estados Unidos, homossexuais, transexuais, na verdade, não tinha travesti lá, era um xingamento como se fosse, sei lá, maricas, mas não tem tradução para o português. Né? Era como a comunidade ela era xingada, estigmatizada pelas pessoas, nos anos 60, especialmente. E o que essa comunidade resolve fazer? Bom, vamos ressignificar esse termo. Estão dizendo, tu é queer, eu vou assumir, vou dizer, sim, eu sou queer. Mas queer não significa uma coisa ruim. Queer significa também uma identidade de luta. E aí, as pessoas então começam a se identificar como queer, como um guarda-chuva para essa comunidade. Ao mesmo tempo, não, um pouco depois, algumas teóricas, eu não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, na Judith Butler, começa a usar desta mesma lógica de ressignificar o que é visto como objeto, como uma ferramenta de luta, e começa a propor estudos queer, ou seja, reflexões, pensamentos, teorias acadêmicas e sociais das margens. Né? Então, a gente tem aí esta população que era xingada e assumiu como algo de luta o queer, e a gente vai ter estudos queer. E aqui no Brasil, essa categoria, ela vem como um guarda-chuva para caber várias pessoas dentro dessa sopa de letrinhas que é o LGBTQIAPN+. Mas efetivamente não existe uma identidade queer, como existe uma identidade travesti, como existe uma identidade gay, né? O queer, a gente não existe uma pessoa que vai dizer, eu represento o que é ser queer, né? O queer é muitas coisas. E aí vejam, quando um termo ele viaja, né? Quando um termo importado ele chega no Brasil, ele não vem com exatamente como ele era lá nos Estados Unidos, né? Ele vem com a roupagem que a gente dá, com a interpretação que a gente dá no Brasil. A gente também reconstrói esse termo, né? E aqui ele basicamente é um guarda-chuvão, mas que algumas pessoas se identificam assim. Então, eu sou queer como, tipo, isso, eu sou da comunidade LGBTQIAPN+. Tá tudo certo? Ficou mais claro? Beleza. E o I, alguém sabe? É intersexo, né? E é intersexo, exatamente. Essa parte amarelinha com roxo na bandeira é o que representa o movimento intersexo. E como eu disse para vocês no começo, intersexos são essas pessoas que têm características sexuais que não são binárias, que não são exclusivamente de um ou de outro sexo, né? Masculino ou feminino. Elas têm essa composição de características de ambos os sexos, o que mostra, né? Elas fazem a gente perceber como esse binarismo do sexo não se sustenta, não é natural, não é inequívoco, não é inquestionável, né? Existem outras conformações. Vocês são muito novos e novas para isso, mas quando eu era criança, tinha uma novela que tinha a Buba, que era hermafrodita. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Na época se chamava hermafrodita, intersexo. Hoje não se chama mais, viu, gente? É intersexo. E eu me lembro que eu ficava, assim, muito curiosa e perguntava para minha mãe, perguntava para meu pai, perguntava para a professora, perguntava para Deus e o mundo, como é que é a buba? Ela tem uma vagina aqui e um pênis em cima? Ou é um do lado do outro? Ou como é que funciona? Eu queria ver, entendeu? Aquela novela falava da buba, buba, e eu só queria saber como é que era isso, né? Como é que era essa genitália. E depois, gente, fui estudar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa de direitos das pessoas intersexo e fui ver que tem zilhões de conformações, mas nunca é um em cima do outro ou um do lado do outro, né? São características de uma vulva com um micropênis, são características de um pênis pouco desenvolvido, são hormônios, são órgãos internos, pessoas que nunca pensaram que são intersexo, muitas vezes vão tentar engravidar e descobrem que tem hormônio masculino.
ou que não produzem hormônio feminino, que não tem ovário, que tem próstata, enfim, né? Existem muito mais pessoas intersexo hoje no mundo do que se calcula, porque várias pessoas sequer sabem, né? A gente nunca testou nossos hormônios para saber o que tem ali dentro, né? Então, é uma gama muito grande de possibilidades que mostram justamente que esse binarismo aí é uma invenção nossa. E quando a gente fala em intersexo, a gente não está falando em orientação sexual, a gente também não está falando em identidade de gênero, a gente está falando em características sexuais, ou seja, as características, né, anatômicas, fisiológicas, hormonais dessas pessoas. E o A, gente, vai lá, quem levantou a mão, Marques Inácio, pode falar. Eu levantei a mão, ligar aqui para te me ver. Alice, eu sei que o A é assexual e também é romântico, mas eu tenho uma dúvida sobre o A, porque eu li em algum artigo, não lembro onde, mas que antes era GLS e o S era de simpatizantes e meio que trocaram o A para ter aliados também. Eu queria saber sobre essa relação. Obrigada pela pergunta. De fato, assim, era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. O que várias lésbicas brincam, que as simpatizantes eram as meninas que elas pegavam nas festinhas, que hoje a gente compreende como bissexuais, né? Ou pansexuais. Mas o A pode significar várias coisas mesmo, né? Asexual, aromântico. Eu também já ouvi falar sobre essa questão das pessoas que apoiam, né? Que estão ao lado, mas honestamente a sigla é muito mais sobre a comunidade do que sobre quem está apoiando a comunidade, né? Então, porque, veja, eu não discordo, né, da inclusão de quem apoia, de quem está ao lado da comunidade, mas quando a gente fala população LGBTQIAPN+, a gente está falando de pessoas que sofrem discriminação pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, pelas suas características sexuais, e quem apoia não sofre isso, né? Quem apoia tá ali ao lado, apoiando, é parceiro na luta, tem que ser, né? Não é essa luta não é só da população LGBTQIAPN+, né? É uma luta de toda a sociedade. Mas quando a gente fala nesta população, a gente está falando nas pessoas que sofrem a discriminação, a violência, a dificuldade de acesso a direitos. Então, eu entendo que pode estar, né, oficialmente é muito ruim eu falar oficialmente, porque não há um oficialmente nisso, né? Inclusive dentro dos movimentos sociais tem gente que usa todas essas letras, tem gente que não usa, tem gente que põe o queer, tem gente que não põe o queer, porque diz que não significa nada aqui no Brasil. Então, é uma disputa, né? Mas, na minha visão, os apoiadores, as pessoas que estão ao lado da sigla, né? Não sei se eu te respondi, mas isso é uma visão minha, tá bem? E aí, então, gente? Respondeu sim, perfeito, obrigado. Imagina. Então, quando a gente fala em assexual, aromântico, a gente também está falando em orientação sexual, né? Que é a pessoa pode não querer ou não ter desejo por pessoas de nenhum sexo. A pessoa pode não ter desejo sexual, né? E então a gente também está falando de uma orientação sexual que é não querer ter relações sexuais. E essa é uma letra da sigla que é bem invisibilizada, né? Tipo, o movimento assexual é um movimento recente, assim como o movimento intersexo é um movimento bem recente no Brasil, mas o movimento assexual é bem recente, é ainda invisibilizado dentro da sigla, e essas pessoas existem, né? E estão aí, estão propondo discussões. Diga, Caroline. Eles não têm, assexuais e aromânticos também não têm uma influência forte assim da medicina no sentido de normalizar eles, principalmente de ginecos, uro, porque o normal é a pessoa, o normal, né? Olha eu falando normal, é a pessoa sentir desejo sexual. E no momento que a pessoa
sente que não tem esse desejo, será que ela não entende que ela tem que procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um gineco, um uro para descobrir o porquê dela não estar sentindo esse desejo até se descobrir? Existe essa intervenção da medicina nesse sentido para essas pessoas também? Caroline, existe para todo mundo. Honestamente, existe para todo mundo. Mas sim, eu tenho um amigo que é assexual e ele disse que a gente conversando um pouco sobre esse processo de se entender como assexual, ele falou que por muito tempo ele achou, eu tô com depressão, ou eu não me interesso por mulher nenhuma, eu devo ser gay, vou tentar me interessar por caras, eu não me interesso por caras, o que tá errado comigo, vai em psicólogo, vai em psiquiatra, até o ponto de que ele começou a ler sobre e entendeu que, bom, ele não é obrigado, né? Então, e aí, assim, amigos em comum dizendo: mas tu fala isso porque tu não achou alguém ainda, né? Como se, como tu disse, como se o normal fosse a pessoa ter desejo sexual, a pessoa querer construir um relacionamento, porque não se trata só de desejo sexual, se trata de afeto também, de querer ter esse relacionamento como a gente compreende, né? E aí esse meu amigo dizia, mas eu tenho relacionamentos, eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho pessoas que eu gosto muito, mas eu não quero e não sinto vontade, né, de ter um relacionamento romântico, né? E tá tudo bem. Mas é isso, é um processo que muitas vezes, justamente pela falta de conhecimento, pela falta de informação, as pessoas acham que o problema está com elas, né? Eu me lembro na minha adolescência, muito. Gente, eu tenho 37 anos, não é tanta distância assim de idade com vocês, aquela que quer se sentir jovem, né? Não é nada de distância, mas é um momento de um grande pulo geracional. Assim, na minha infância, eu me lembro de meninos que eram chamados de gay na escola e que diziam: eu não quero ser gay, eu não vou ser gay, e iam no psicólogo para não ser gay. Tipo, hoje é proibida qualquer prática psicológica de cura, de correção, né? Não que na época fosse permitida, mas as pessoas buscavam para justamente não querer ficar no outro lado da moeda da normalidade, né? Então, toda essa sigla passa por essa tentativa, de alguma forma, de normalização, e eu acho que quanto mais o conhecimento circula, quanto mais as pessoas têm informação, menos elas correm o risco de entrar nesses processos de normalização, né? Então, esse meu amigo, bom, quando descobriu, quando entendeu, quando foi, se leu naquilo, né, que se viu naquilo que ele estava lendo, ele parou de procurar ajuda, né? Ele fala, né? A ajuda que ele precisou foi para aí entender que, bom, pode ser assim, é possível ser assim. Aí a terapia muda de figura, né? Não é mais, qual é o meu problema de não me relacionar? É como eu me sinto numa sociedade em que me obriga a me relacionar e eu não quero, né? Então, sim, é bem pesado. Por isso eu acho que é importante a gente circular esse conhecimento, por isso que eu acho que é importante a gente saber e levar para as comunidades, para os projetos onde a gente está inserido, essa noção, assim, né, de que não é necessário corrigir ninguém. E o P, gente, vocês sabem o que é? Ninguém? Pansexuais? Isso, Giovana, pansexuais. E tu sabe o que são os pansexuais? Vai lá, Maju, explica aí para nós, então. Beleza. Tranquilo. Então, pansexuais também são pessoas que sentem desejo e afeto por pessoas de ambos os sexos, né? Então, é muito na mesma linha da bissexualidade. Também estamos falando de orientação sexual. Vai lá, pode falar. Tem uma relação dos pansexuais também com polissexuais,
E eu lembro que eles não se atraem por alguns gêneros. Eu não vou dizer aqui exatamente porque eu não sei, mas eu não sei se isso é verdade, como é que é. Acho que a Maju não está podendo falar, né? Mas poderia explicar melhor para a gente. Mas, enfim, a pansexualidade se relaciona justamente a essa ideia de que não é o sexo, o gênero da pessoa que vai determinar com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai ter desejo, né? E aqui também eu acho, vou ser bem honesta com vocês, eu acho difícil a diferença entre bissexual para pansexual, porque bissexual parte de uma ideia de que existem duas possibilidades, né? E o pansexual já amplia essa gama de noções. Então, enquanto a pansexualidade pensa, né, se coloca nesse espectro de várias possibilidades de gênero, de sexo, enfim, o bi ainda está focado nesse binarismo, né? Mas quem é bissexual, não necessariamente, a gente pode dizer que também é pansexual, né? Enfim, não sei se vocês me entendem, mas é essa a diferença básica. Vai lá, pode falar. Mas a minha pergunta é em relação aos polissexuais, porque eles não sentem atração por todos os gêneros, como os pansexuais. Seria isso? Mas como assim, Sim, não todos os gêneros? É essa a minha dúvida. então, quando a gente parte de uma ideia de que não existem só dois gêneros, masculino e feminino, que a pessoa pode ser não binária, que a pessoa pode performar os gêneros de formas diversas, e se a gente fala em pansexual, a gente pensa que a pessoa se interessa por todo o espectro e o poli por vários desses dentro do espectro. Não sei se eu me fiz entender. Certo, perfeito. E o N, gente? Não, ninguém? N é de não binário, que são as pessoas justamente que não se identificam ou nem com o masculino e o feminino, ou nem somente com o masculino e o feminino. Então, são pessoas que têm a sua identidade de gênero não vinculada a esses binarismos. Não sei se fica claro. Vai lá, pode falar. Ficou claro, mas tem uma sexualidade nova, não, para os não binários também, que existe um pessoal não binário que sente atração só por feminino e um só por masculino. Tem essa relação? Porque eu me lembro que eu estava conversando com. Ah, eu não me lembro, mas quem exatamente? Mas teve essa questão de me apresentar uma nova sexualidade para os não binários. Olha, essa é nova para mim. Eu vou atrás de me informar esta nova sexualidade que eu não conheço, não tenho lido sobre e acho que faz sentido. Tu não lembra o nome dessa Não, eu não categoria? lembro, mas eu posso pesquisar aqui. Só que eu lembro que era exatamente isso, porque a gente estava debatendo sobre isso e a pessoa me informou, né, que existe, né, que colocaram isso, porque tem pessoas não binárias que não sentem atração pelo masculino ou pelo feminino, mas se consideram, né, auto não binário, né. Sim, uma pessoa não binária que tem desejo por pessoas não binárias. Sim, mas às vezes tem desejo por pessoas apenas femininas, não o masculino, mas se identifica com não binário, Ah, tá. Ah, entendi. Sim, entendeu? e aí não Isso. entra no hétero ou homo porque o ponto de partida é uma pessoa não binária. Isso, daí não entra também no gay, entendeu? Exato. É. Faz muito sentido. Mas é isso, o mais, ele tá aqui para todas essas identidades que vão surgindo e que ainda não tem um nome, ou que ainda não tem uma letra nessa sigla, né? Então, por exemplo, essa sexualidade relacionada às pessoas não binárias entra no mais, até que como é que essa sigla se amplia, né? Pela visibilidade das lutas dos movimentos sociais que vão dizendo, ó, eu quero ser vista, eu quero ter o meu lugar ao sol, eu quero que falem de mim, eu quero que as pessoas conheçam essa situação, eu quero que as pessoas pensem sobre a sexualidade das pessoas não binárias
né? E que reflitam que isso também é uma sexualidade possível. Né? Então, imagino que em breve a gente já vai ter aí uma ampliação da sigla a partir dessa sexualidade, e eu fiquei bastante a fim de estudar sobre o tema. Muito obrigada aí pela provocação, porque, de fato, né, quando a gente fala em pessoas não binárias, a gente está já num ponto de partida que foge desse binarismo que organiza a sexualidade e identidade de gênero. Legal, gente. E aí, queria falar para vocês, gente, eu não sei quanto tempo, assim, vou falando. Fica à vontade, o tempo que tu quiseres. Tá, aí vamos fazendo nesse sistema de conversa, vocês vão falando, abrindo e a gente vai conversando. Eu queria falar para vocês sobre os direitos LGBTQIAPN+, que já foram reconhecidos no Brasil. Mas antes, eu queria dizer que a gente vive num país extremamente violento e discriminatório com essa população. No ano passado, só no ano passado, a gente sabe de 273 mortes e violências contra a população LGBTQIA+, que aconteceram no Brasil e que foram identificadas como mortes e violências contra essa população. Por quê? Porque há uma subnotificação, porque há uma dificuldade de identificar que um crime foi cometido por esta motivação, né? Não há dados oficiais precisos sobre o tema, então movimentos sociais, instituições de pesquisa se organizam para, a partir de dados oficiais da polícia, de hospitais, mas também de notícias de jornal, de meios de comunicação, mas também de notícias que os movimentos sociais ficam sabendo, né? Construir uma pesquisa, né, um dossiê, uma informação sobre esses crimes. Então, existe um observatório que analisa esses dados e produz esses dados da população LGBTQIAPN+. Aí vejam, né, deveria ter dados oficiais. Né, a gente deveria não precisar mobilizar diversas organizações, diversas pessoas para produzir esses dados de forma gratuita, né? Porque ninguém recebe nada para produzir esses dados. Mas, enfim, as pessoas estão produzindo e a gente sabe, então, mesmo com subnotificações, que pelo menos 273 pessoas foram mortas ou sofreram violência no ano passado, o que é bastante. Além disso, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela faz todos os anos um dossiê que analisa os assassinatos e violências contra as travestis e transexuais. A gente, há 14 anos, é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Ano após ano, existe uma organização que é a Transgender Europe, que faz pesquisas com relação a todos os países, e ela usa os dados da ANTRA com relação ao Brasil. Ano após ano, a gente é apontado como o país que mais mata travestis e transexuais. Ao mesmo tempo, nós somos o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais. Então, vejam, tem aí um desejo que é transformado em violência, né? E nesse dossiê da ANTRA, elas identificam que a média de idade, a expectativa de vida de uma travesti ou de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. É absurdo isso, gente. A gente está, de fato, vivendo num país extremamente violento, extremamente discriminatório contra essa população. E, obviamente, que as violências, elas são interseccionais, né? Então, a gente está falando aqui desta população negra, periférica, como o principal foco, né, de ataque e de violência. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Assim, pensando dentro do direito, pensando numa proteção formal a essas sujeitas e sujeitos e sujeites.
A gente tem uma situação que é o seguinte: o direito à sexualidade, o direito à identidade de gênero, é um direito que vem sendo construído, mas ele não nasce de uma forma autônoma, né? A proteção a esses direitos veio inicialmente da proteção a partir dos direitos das mulheres, pela proteção dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando se começa lá na Declaração do Cairo, em Pequim, a falar que mulheres têm direito a se relacionar sexualmente com quem quer que elas sejam, independente de quem seja essa pessoa, independente da orientação sexual, se começa a pensar num direito à sexualidade, né? Então, num primeiro momento, a proteção à população LGBTQIAPN+, ela era muito ligada aos direitos genericamente previstos, como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, direito à integridade física, direito ao livre desenvolvimento da personalidade, direito à igualdade, né? A gente vem numa caminhada muito lenta para a consolidação desses direitos como direitos específicos, né? E a gente tem um marco importante, que é em 2006, uma reunião de especialistas de vários países do mundo, em Yogyakarta, na Indonésia. Eles fizeram os princípios de Yogyakarta. O que é isso? São princípios para dar padrões, estándares mínimos para os estados aplicarem tratados e convenções internacionais de direitos humanos, pensando na proteção dessa população. E 10 anos depois, teve uma nova reunião de especialistas que criaram mais 10 princípios para que os estados observem quando forem aplicar tratados e convenções internacionais de temas diversos, né? Então, quando os estados forem aplicar um tratado e convenção sobre saúde, tem que pensar na saúde da população LGBTQIAPN+, tem que pensar a partir de uma ótica da despatologização, tem que pensar numa ótica da autonomia das sujeitas e dos sujeitos, numa lógica de que o Estado ele não cria identidade de gênero, ele só cabe a ele reconhecer, não criar, né? Então, esses princípios, eles não são de obrigatórios para os estados, né? Mas eles dão linhas, né? Os estándares mínimos para os estados aplicarem outros tratados e convenções. E esses princípios de Yogyakarta e Yogyakarta mais 10, então eles vão conceituar o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero, o que é característica sexual, o que é orientação sexual, dentro de uma perspectiva que não é binária, que não é patologizante, que é antidiscriminatória. Então, a gente tem isso como como uma régua, né, a ser seguida. E, além disso, no Brasil, a gente não tem nenhuma lei, nada, zero, que seja uma lei de direitos da população LGBTQIAPN+. O que a gente tem aqui? A nossa Constituição, que tem vários direitos que a gente utiliza para proteção dessa população, né? E a gente tem um legislativo, né, um Congresso Nacional super conservador, que não deixa passar absolutamente nenhum projeto de lei protetivo a essa população, pelo contrário, é mais fácil passar um projeto que criminalize a população do que proteja ela, né, das discriminações e violências. E nesse contexto, o que acontece? A gente tem se socorrido ao judiciário para reconhecer direitos no Brasil. Então, hoje, a grande gama de direitos que a gente tem reconhecido para a população LGBTQIAPN+, no Brasil, são direitos reconhecidos pelo STF. Né? O que é um grande problema, porque a gente precisa, de fato, ter um estatuto, né, que consolide esses direitos, como outros países já têm aqui na América Latina mesmo. E aí, um dos direitos desses que estão previstos na Constituição, que a gente mais se utiliza para garantir os direitos dessa população, é justamente o direito à antidiscriminação, que é previsto na nossa Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, que diz que é um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí, abro um parênteses para dizer que sexo, inicialmente, ele foi colocado na Constituição para proibir a discriminação de mulheres com relação a homens. Mas, a partir da luta por reconhecimento dessa população, se alargou o conceito de sexo para englobar também orientação sexual, identidade de gênero, características sexuais, né? Hoje se compreende por uma jurisprudência internacional, inclusive, o sexo como uma categoria mais aberta, né? E de qualquer forma, há na nossa Constituição a previsão de proibição de discriminação por qualquer outra forma de discriminação, ou seja, é proibido discriminar no Brasil. A proteção antidiscriminatória específica para a população LGBTQIAPN+, vem sendo usada, então, né, a partir desse critério sexo e das outras formas. E isso está previsto nas constituições de todos os países da América Latina, praticamente. Isso está previsto nos tratados e convenções mais importantes e gerais, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tudo isso tem aí a proibição de discriminação por motivo de sexo e internacionalmente, inclusive, se usa, né, para a proteção desta população. E aí, gente, eu queria entrar assim num panorama de alguns principais direitos que vêm sendo reconhecidos pelo STF aqui no nosso país. Porque eu acho que é importante, né, já que vocês vão tratar desses temas nas comunidades, eventualmente vai surgir alguma pergunta, né, tipo, tá, e eu tenho direito a fazer tal coisa? Então, eu trouxe aqui alguns direitos para a gente conversar. Não são os únicos, né? Mas peguei os principais, que eu acho que são coisas que podem surgir. Mas aí fiquem à vontade. Até aqui tá tudo certo, gente? Beleza. Qualquer coisa, abram aí o microfone e a gente vai seguindo no diálogo. Mas o primeiro direito que eu trouxe é o reconhecimento das famílias homoafetivas, né? Vocês, imagino que todo mundo já ouviu, mas em 2011 o STF julgou a DPF 132, reconhecendo que as famílias homoafetivas também são famílias, né? Então, com isso, elas passam a ter os mesmos direitos das famílias heterossexuais, de casar, de ter união estável, de adotar. Por que eu coloco homoafetivas entre aspas, né? Porque homoafetivas foi o termo utilizado pelo STF e por algumas doutrinadoras para levar esse tema para o debate público sem causar grandes constrangimentos. Por quê? Porque quando a gente fala em afetivo, em homoafetivo, afetivo, a gente está falando, a gente está tentando limpar o terreno e dizer que os casais podem ter afetividade. A gente está tirando do casal homossexual a parte da sexualidade, que é o que incomoda tanto a sociedade heteronormativa, e está dizendo, sociedade, eles só querem ter afeto. Isso é uma estratégia, foi uma estratégia utilizada e que deu certo, mas também é uma estratégia que apaga a sexualidade dos casais homossexuais que são discriminados justamente pela sexualidade, não é pelo afeto. Então, a gente limpa o termo, torna ele palatável para conseguir acessar um direito, e não estou dizendo que isso é condenável, eu acho que isso é uma estratégia que foi usada e que deu frutos, né? Afinal, a gente está falando aqui que esse é um direito conquistado, consolidado, mas eu também provoco vocês a pensar nos perigos que as nossas estratégias, elas têm, né? Que é de invisibilidade, que é de manutenção da heterossexualidade como norma, porque a gente está falando aqui em famílias homoafetivas, a gente fala em famílias heteroafetivas? Não, por quê? Porque a heterossexualidade, a família heterossexual é tomada como norma. Então, o que não é norma é o que precisa ser nomeado. Né? Então, vejam, é um perigo, né? É um limite de uma estratégia, mas de uma estratégia que, bem, produziu frutos e que efetivamente foi
o que foi possível ser dito naquele momento, né? O que foi possível ser construído naquele momento para que se garantissem esses direitos, né? Que o STF reconhecesse esse direito a construir famílias, a constituir família, casar, ter união estável e adotar. Mas, como nada é fácil, depois que o STF decidiu, as pessoas iam casar e o cartório de registros civis dizia: beleza, a STF já disse que pode, só que assim, ó, eu não sei como fazer isso. Eu não tenho o procedimento adequado. Nós não estamos preparados para uma coisa dessas. Nosso sistema não aceita. Então a gente não pode fazer nesse cartório. Então rolou, assim, no Brasil afora, cartórios se negando a fazer casamento de pessoas homossexuais sob o argumento de que não tinha uma normativa de que eles não sabiam como fazer, como se fosse ser diferente, né? O procedimento de habilitação para o casamento é o mesmo. Pois bem, então, 2 anos depois da decisão, o Conselho Nacional de Justiça precisou fazer uma resolução obrigando a todos os cartórios a cumprirem a decisão do STF, o que é uma loucura, né? Não precisaria disso. Vedando as autoridades de se recusarem a registrar o casamento das pessoas homossexuais ou de converter a união estável dessas pessoas em casamento. Então, criaram o tal do procedimento que os cartórios diziam que não tinha, para que as pessoas não pudessem mais usar essa desculpa para ser homofóbicas. Aí, faço um parênteses, né? Com essa possibilidade, isso abriu espaço, inclusive, para as questões previdenciárias, né? Que antes, gente, teve uma decisão do TRF aqui da nossa 4ª região em 2006, eu acho. Não me lembro a data exatamente, mas foi antes da decisão do casamento, reconhecendo a união estável entre casais do mesmo sexo para fins previdenciários. Por quê? Porque antes a família homossexual vivia junta, construía a sua família, comprava um apartamento, né, fazia todo um processo de construção de vida coletiva, aí morria um, o outro não conseguia ficar com a pensão. Os bens era sempre um inferno, porque volta e meia quem ficava com os bens era a própria família da pessoa que morreu e que não aceitava ela enquanto homossexual. E aí o companheiro da vida toda ficava sem nada. Né? Então, era uma situação. Esses precedentes são todos obrigatórios, sim. É obrigatório tanto o reconhecimento previdenciário como o reconhecimento das famílias homoafetivas, né, homossexuais. Ninguém pode se negar a reconhecer hoje. E a questão previdenciária, então, era um saco, tinha uma comprovação. Era assim, eu cheguei a trabalhar na INSS nessa época, antes da decisão do TRF, e aí os casais, para conseguir a pensão, eles precisavam apresentar fotos, cartas, que um era dependente do outro no clube ou na locadora de vídeo, na época que se locava filmes por aí. Tinha que fazer uma grande comprovação de que tu tinha uma relação com uma pessoa para daí a previdência ou o judiciário, normalmente, reconhecer o vínculo e a pessoa receber a pensão. Então, o TRF decide isso, sendo obrigatório para a Previdência reconhecer. Depois, o STF, então, alguns anos, reconheceu as famílias para todos os fins. E aí, como eu disse para vocês, nem tudo é flores nesse país, né? Mesmo depois do reconhecimento, mesmo depois da resolução do Conselho Nacional de Justiça, teve um casal que quis adotar, um casal gay que quis adotar uma criança, e o juiz da adoção disse que, legal, o STF reconheceu a família, vocês podem adotar, só que não podem adotar criança menor de X idade. Por quê? Numa lógica de que casais homossexuais seriam pedófilos. Não sei se vocês já viram essa relação entre pedofilia e homossexualidade, mas é uma relação que as pessoas que discriminam fazem. E aí existe um medo do juiz de dar uma criança muito pequena que não pudesse se defender. E aí isso foi levado novamente ao STF, para o STF dizer que era proibido criar
situações de requisitos de idade, de sexo para criança ser adotada por um casal homossexual. Então, essa decisão foi de 2015, ou seja, 4 anos depois ainda as pessoas continuavam tentando não reconhecer, não aceitar as famílias homossexuais. Um outro direito que eu acho que pode aparecer assim nas comunidades e que aparece bastante quando a gente fala dessa população é o direito ao nome, né? O direito ao registro civil adequado conforme a identidade de gênero. E aqui eu pergunto, né, um pouco essa provocação: o que tem num nome, né? Quais são os impactos na vida de uma pessoa trans, travesti, não binária, que carrega um nome nos seus documentos oficiais, inclusive, que não condiz com a identidade de gênero que ela se apresenta? Vocês imaginem numa sala de aula, cheia de gente, uma professora, um professor fazendo chamada e diz João, e ninguém se acusa. E eu sou o João. Eu vou ter que levantar minha mão na frente de uma turma que ninguém me conhece, vou ter que expor que a minha identidade de gênero é feminina, mas eu fui interpelada quando nasci enquanto masculina e assim foi dado o meu nome como João, né? Então, num posto de saúde, imagina num consultório médico, a pessoa esperando ser chamada e aí chamam com o nome de uma identidade de gênero que não é a da pessoa, né? Causa um constrangimento absurdo. Faz com que as pessoas travestis e trans evadam os bancos escolares muito cedo, com isso não consigam empregos formais de trabalho, com isso fiquem mais nos espaços informais, muitas vezes na prostituição, em lugares que são mais sujeitos à violência, né? E aí, dentre os assassinatos de pessoas trans e travestis, a maioria se dá nos espaços da rua, ligado à prostituição, né? Então, vejam, o nome, ele carrega não só um nome, né? Ele carrega a possibilidade da pessoa estar em espaços. E estar em espaços de forma confortável, porque se tu não tá confortável, tu não fica. E aí, bom, como é que funciona isso, né, no Brasil? A gente tem 2 momentos, antes de 2018 e depois de 2018. Antes de 2018, era uma grande novela, assim. Num primeiro momento, as pessoas travestis e trans que queriam mudar o registro civil, elas conseguiam mudar só o nome. Então, ficava lá João, sexo feminino. Alice, sexo masculino, né? Mudava só o nome, mas o sexo no registro continuava o sexo original. Aí se conseguiu, em alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, alterar também o sexo no registro civil, mas tudo isso era condicionado a pessoa passar pelo procedimento de transgenitalização, pela cirurgia de redesignação do sexo. Então, ela precisava passar pela cirurgia e aí comprovar que ela tinha um órgão sexual de acordo com o gênero que ela estava se apresentando para o mundo, e aí o judiciário olhava e via, ela está comprovando que é feminina, então eu vou decidir pela alteração do sexo no registro, ou do sexo e do gênero. Mas isso, gente, esse processo de transgenitalização, o processo da cirurgia transexualizadora, ele demora anos, né? Ele é custeado pelo SUS, por uma decisão também do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e ele é um processo que envolve uma acolhida, que envolve grupo, que envolve frequentar com frequência, né, estar com frequência nesses grupos, atendimento psicológico, atendimento com profissionais de diversas áreas, fonoaudiologia, vai se fazer hormonioterapia, enfim, até que a pessoa, depois de 2 anos, seja considerada pela equipe multidisciplinar apta a fazer a cirurgia. Aí a pessoa fazia a cirurgia e aí conseguia alterar o nome e o sexo no registro. Aí essas cirurgias, elas demoram, né? Então a gente começou, na época, isso eu tô falando de 2008, 2009, a gente começou a fazer pedidos judiciais para pessoas trans que já tinham a cirurgia marcada, mas ainda não tinham feito. Do tipo, olha, tá tudo certo, é certo que essa pessoa vai fazer a cirurgia,
Ela só não fez ainda porque vai demorar ainda meses, e aí o judiciário, em alguns casos, autorizava. Em outros casos, não. Em alguns casos, mudava só o nome. Em outros casos, mudava o nome e o gênero. Aí a gente conseguiu consolidar, mais ou menos, que aqui no estado estava indo bem. A gente entrou com uma ação de uma travesti para mudar o nome e o gênero no registro civil sem a realização de cirurgia. Mas para isso, a gente teve que fazer uma estratégia, de novo. E uma estratégia que também tem perigos, que era o quê? Dizer, olha, ela tem uma patologia, ela nasceu num corpo errado, só que ela não quer fazer a cirurgia. Então, dá-lhe um CID para ela, laudo de psiquiatra, enfim, toda uma produção de um discurso normalizador, patologizante, que é, assim, que me dá vontade de chorar e gritar de raiva que a gente fez isso, mas é o que foi necessário para abrir a porta do judiciário para autorizar que pessoas que não fizeram a cirurgia pudessem alterar o nome. Vejam, foi, assim, um momento muito difícil, né? Eu tô falando de uma década, assim, até que em 2018 o STF ele decidiu 2 casos que estavam lá no STF, uma de um recurso extraordinário, que falavam sobre a alteração de nome e sexo no registro civil como uma possibilidade de alteração administrativa sem que o judiciário precisasse dizer que a pessoa podia mudar o nome, sem que a pessoa precisasse comprovar para os médicos que ela teria um CID, teria uma doença, ou que ela, então, nasceu num corpo errado, né? E aí, em 2018, finalmente, o STF decide esses 2 processos, entendendo que é direito das pessoas trans, travestis e transgêneros fazer a alteração administrativa do nome, ou seja, não precisa do judiciário, basta ir num cartório, desde que ela esteja maior de idade, já seja maior de idade, né, já tenha mais de 18 anos. Essa alteração ela vai ser autodeclarada, então não precisa apresentar laudos, não precisa apresentar nenhum comprovante da identidade de gênero da pessoa, né? Basta ela ir num cartório de registro civil e dizer: oi, minha identidade de gênero é esta e eu gostaria de mudar o meu nome e o meu gênero no registro civil. Então foi uma grande conquista, uma grande assim, um grande momento de comemoração para os movimentos travesti, transexual e transgênero. O Conselho Nacional de Justiça fez um provimento também para que os cartórios não pudessem fazer o mesmo que fizeram na época do casamento, de dizer que não sabiam como fazer, né? Então o CNJ regulamentou o procedimento administrativo, dizendo como deve ser feita a alteração do registro civil. E aí a gente esbarra num problema, né? Beleza, é autodeclarado, basta ir lá, mas vocês sabem que cartório tem custo. E a gente está falando aqui de uma população que a gente estava conversando sobre ser uma população que vai sendo relegada, né, às margens, que vai tendo os seus espaços nos ambientes de formação, de trabalho formal, com as portas fechadas, né? Então a gente está falando de uma população que tem uma renda contada, que não tem assim dinheiro sobrando para ir num cartório, pagar emolumento, certidão, porque tu precisa apresentar certidão disso, certidão daquilo, certidão daquele outro, né? Isso tudo tem custo. Aí, aqui no estado do Rio Grande do Sul, depois de muita movimentação dos movimentos sociais, junto à Defensoria Pública, mobilizando deputadas, deputados, políticos, foi até o judiciário, foi feito um grande movimento, se conseguiu nesse ano que fosse feito um provimento pelo Tribunal de Justiça, estabelecendo a gratuidade das certidões necessárias para fazer a alteração do registro nos tabelionatos. Então, hoje, é gratuito aqui no estado, tá? Não é em todos os estados que é gratuito, mas aqui não se paga para fazer a alteração do registro civil. Até aqui tá tudo certo, gente? Se alguém perguntar para vocês, como é que eu faço para mudar meu nome? Vai direto, leiam o provimento 73, que tem o passo a passo, mas basta ir num cartório, não precisa fazer uma ação judicial, tá bem? E se a pessoa não mudou o nome,
mas tem a identidade de gênero, sei lá, masculina, feminina, ela tem direito a ser chamada por esse nome? Sim. Em órgãos públicos, inclusive, é obrigatório, existe um decreto da Presidência da República determinando a obrigatoriedade do respeito ao nome social. Né? E se for em outra instituição, ela tem que ser respeitada pelo nome social por uma questão de que não respeitar seria transfobia, né? E ela tem direito ao livre desenvolvimento da personalidade, tem direito à antidiscriminação. Então, as pessoas têm direito a ser chamadas pelo nome social em qualquer espaço. Além disso, gente, eu tô indo, se vocês não me pararem, eu vou seguindo aqui. Além disso, a gente tem uma decisão recente de 2020 do STF também. Tudo que eu tô falando aqui é obrigatório, tá? Em todos os âmbitos e espaços. Antes era proibido homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses doar sangue. E era proibido as mulheres que se relacionaram com os homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses doar sangue. Em, assim, linguagem bem direta, era proibido gay dar sangue. Tá? Nenhum homossexual conseguia doar sangue. E aí, essa situação foi levada para o STF, porque isso é nitidamente discriminatório, né? E em 2020, o STF julgou a AD 5543, entendendo que é inconstitucional proibir homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses de doar sangue. Vejam, tô falando 2020. Vocês lembram o que estava acontecendo em 2020? A gente estava no auge da pandemia do Covid, né? Todo mundo trancadinho em casa, em desespero, limpando as sacolas do mercado com álcool, fazendo toda aquela coisa, né? Todo mundo sem vacina, com muito medo. Os bancos de sangue esvaziando, porque ninguém ia doar. Eu sou doadora, eu não ia doar, eu não fui doar nesse ano, eu estava com medo, né? E os bancos de sangue minguindo, fazendo grandes campanhas para a população ir doar sangue. E, neste contexto, a Anvisa emitiu uma orientação para todos os bancos de sangue para que não cumprissem a decisão. Ai, aqui ficou cortado tudo. Dizendo que a Anvisa ia recorrer da decisão do STF, que já não tinha mais recurso, e mandando os bancos de sangue não aceitar sangue de homossexuais. Num momento em que se precisava sangue. E que a população homossexual que queria dar sangue estava sendo proibida. Diga, Caroline. Sendo que essa proibição acho que vem muito na esteira daquela percepção antiga de que quem se mais contaminava com o vírus HIV era a população homossexual, por causa do tipo de sexo, né, do sexo anal, e isso comprovadamente pela medicina ao longo dos anos não é uma verdade. Inclusive, acho que o maior número de infecção é de mulheres que são infectadas pelos maridos, né? Atualmente. Então, assim, é uma lógica, é uma lógica que te proíbe de doar sangue baseada numa lógica que já foi superada pela medicina e que a gente ainda está discutindo isso 2020, tu imagina, 35 anos depois que a polêmica surgiu e que se proibiu, sabe? Então, não faz o menor sentido, né? Exatamente, Caroline. Tem a ver com um preconceito e um estereótipo, né, de que homossexuais teriam HIV/AIDS, quando, de fato, como tu disse, o maior aumento e o maior índice de pessoas infectadas são mulheres de meia idade casadas heterossexuais, que pegam dos seus maridos. Então, assim, é nitidamente discriminatória essa decisão. Os movimentos sociais se insurgiram fortemente e a Anvisa recuou, né, nesse momento dessa determinação completamente discriminatória. Hoje, qualquer homossexual pode doar sangue, né, não tem problema nenhum, basta ir no banco de sangue e doar sangue. E tem uma outra questão, né, o sangue é testado, gente. Então, a pessoa doa sangue, o sangue é testado, e aí só se tiver tudo ok é que de fato, encaminhado o sangue para outra pessoa.
Então, essa ideia de que estaria infectada também não procede, porque a medicina tem meios de identificar, né? Alguém tinha levantado a mão, mas eu não tô vendo mais. Eu tinha levantado a mão porque eu ia falar exatamente essa relação. Eu tive que doar sangue em 2021, né? E eu sou homossexual, e eu tava com medo dessa relação aí, porque eu tive que estudar esse caso, e depois eu fiquei sabendo que eu poderia doar sangue. Mas mesmo assim, foi feito o exame, eu consegui, mas eu recebi por e-mail um diagnóstico de todo o meu sangue completo, sabe? Uh, e eu fiquei até surpreendido e me questionei isso, mas por que se a gente é examinado? Porque não é qualquer sangue, sabe? Tem que saber que tipo de sangue é, se tu tem algum índice de alguma doença, enfim. Exato, é muito legal, né? A gente é revirado assim mesmo. Eu também, eu dou todo ano, umas 2 vezes por ano, e eu brinco que é o meu check-up, porque de fato se procura tudo. Eu descobri quando eu tive anemia que eu tava com anemia porque eu fui doar sangue e eu tava com ferro baixo. Então é isso, é um sangue que não é a Bangu, né? É analisado, é verificado, enfim. Então era nitidamente, única e exclusivamente, uma proibição discriminatória. E vejam, agora o próximo item aqui é a criminalização da homotransfobia, né? Essas práticas que discriminam a população LGBTQIAPN+, são compreendidas desde 2020 como práticas criminosas. Em 2020, o STF decidiu essa DO 26 e o mandado de injunção 4733, entendendo que, diante da omissão do legislativo em legislar sobre a criminalização da homotransfobia, o crime de homotransfobia está equiparado ao crime de racismo e a ele se aplica a lei do racismo, por uma perspectiva de que são crimes cometidos por uma questão social, né? Então, eu não sei se vocês viram as grandes discussões que deram na época, se era possível, porque se o STF estava criando um novo tipo penal que estava inadequado, que estava incorreta, técnica, enfim, né? Eu não sei se vocês acompanharam isso, mas efetivamente tem uma questão, né? Se o STF está dizendo que vai equiparar o crime de racismo justamente pela omissão em legislar, ele está dizendo que não há legislação, né? Ou seja, está criando um novo tipo penal judicialmente. Mas, de fato, foi uma saída, né, encontrada aí pelo STF para a proteção dessa população, considerando que nosso legislativo nunca irá aprovar, na conformação que está hoje, nunca iria aprovar um projeto de lei que criminalize a homotransfobia. Inclusive, gente, faz 20 anos que tramitam projetos de lei no Congresso Nacional tentando criminalizar a homotransfobia, e eles são arquivados, eles são enrolados, nunca sai do papel, nunca tem um ambiente político adequado para que passe esses projetos. Como eu disse para vocês, é mais fácil passar um projeto de lei que criminaliza a homossexualidade, a transexualidade, a travestilidade, do que um que proteja, né? Então, hoje, por uma decisão judicial, sim, nós temos a homotransfobia considerada como um crime. Então, foi homotransfóbico? Posso registrar um BO? Posso, devo, né? Isso significa que a pessoa vai ser punida por homotransfobia? Não significa, porque a gente sabe que a gente precisa ainda mudar a cultura também das nossas instituições judiciais, né? Da nossa polícia, da nossa investigação. Eu não sei se vocês sabem, mas é obrigatório nos boletins de ocorrência ter o campo identidade de gênero e orientação sexual. Mas eu não sei qual de vocês registrou BO que perguntaram isso para vocês. Não perguntam. Né? Então, isso significa que vai ficando difícil produzir dados, vai ficando difícil produzir estatística, vai ficando difícil investigar um crime de homotransfobia, se ele, às vezes, não é nem categorizado pela polícia como homotransfobia.
né? Então, fica a dica para vocês e para com quem vocês forem conversar, que se houver homotransfobia e for registrar BO, para garantir que esteja escrito, olha, foi por motivação transfóbica, foi por motivação homofóbica, né? Dar o relato e fazer com que o relato colocado no BO mostre esses elementos, porque senão entra na vala comum. Aqui tudo certo, gente? Vou seguindo, então. Além desses direitos, eu trouxe aqui o direito à segurança pública e encarceramento de acordo com a identidade de gênero. Assim, vocês imaginem, né? Uma pessoa trans, uma pessoa travesti que é apenada, ela normalmente, se não tinha alteração no registro civil, ia para um presídio masculino. E aí, no presídio masculino, uma série de violências eram cometidas, né? Desde violência sexual, violência física, e por isso os movimentos sociais também, numa forma organizada, inclusive nacionalmente, começaram a pleitear a proteção a essa população quando está encarcerada, né? Direito a continuar com tratamento hormonal, direito a ser chamada pelo nome conforme a identidade de gênero, o direito à proteção da sua integridade, né? Então, em 2014, o Conselho de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho LGBT fizeram uma resolução conjunta dizendo justamente isso. Olha, a pessoa que está encarcerada, que está apenada, ela tem direito a continuar os tratamentos de saúde, conforme a sua identidade de gênero, tem direito a continuar o tratamento hormonal, tem direito a usar roupa de acordo com a sua identidade de gênero e tem direito a dizer em qual estabelecimento prisional quer cumprir pena, no caso das travestis e transexuais, né? Mas, por conta da violência absurda nos presídios, o que várias iniciativas foram sendo feitas, né, muito a partir da demanda dos movimentos sociais, que foi a criação de alas específicas para essa população, né? Aqui no Presídio Central em Porto Alegre tem a ala das travestis, como é popularmente conhecida, que é no 3º pavilhão H, no fundo do presídio, uma ala 9 assim, perto do que é o presídio central, e onde as travestis, transexuais e seus maridos cumprem pena, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na ala das travestis, num projeto do governo do estado na época e da Igualdade Associação de Travestis, e a gente fazia visitas quinzenais, passava a tarde lá, conversando com as pessoas, né, buscando a garantia dos direitos na execução penal. E mesmo existindo esse projeto, eu sempre levava doações de roupas, né, para elas, e sabonete, shampoo, enfim, produtos de higiene, algum perfume feminino, alguma coisa. E quando a gente chegava, mesmo existindo o projeto, tinha uma das pessoas que estava no plantão, eu nem descia com as sacolas, porque ela uma vez me falou, mas aqui é um presídio masculino, vestido não entra, né? Então, vejam, com um projeto existente. Imaginem nos presídios que sequer tinha ala, que sequer tinha um projeto, que sequer tinha gente olhando para essas pessoas, né? Eu soube de relatos que no Rio de Janeiro raspavam os cabelos das travestis e transexuais. Então, a BGLT levou ao judiciário essa preocupação e disse, olha, vários juízes perguntam para as travestis e transexuais se elas querem cumprir pena no presídio feminino ou se elas querem cumprir no masculino, mas outros não perguntam e mandam para o masculino sem que elas nem tenham ala específica, sem que elas vão ter segurança. E eu me lembro, quando eu fui trabalhar no presídio, eu perguntava para elas, tá, mas vocês não queriam estar no presídio feminino, né? Já que vocês se identificam com o gênero feminino, vocês não preferiam estar lá? E várias me diziam, para quê? Aqui a gente tem marido, a gente tem família, a gente pode construir as nossas relações aqui. O que eu vou fazer com um bando de amapô no presídio feminino? Eu não quero mulher, eu quero meu boy aqui. E aí uma tinha 2 maridos no presídio,
Tipo, ela me dizia, Alice, eu vou largar esses 2 bofe para ficar com um monte de amapola que nem tu. Eu não quero. Então, existem pessoas que queriam estar junto no presídio masculino, desde que respeitado sua integridade, né? Desde que respeitado o seu espaço e que elas não ficassem na massa carcerária que ia espancar elas, né? Ou que ia estuprar elas. Então, e outras não, outras queriam ficar no presídio feminino. Então, a partir dessa resolução, é possível que as pessoas escolham, mas os juízes às vezes não davam espaço para escolher. Então, o STF entendeu em sede liminar, primeiramente, que as pessoas trans podem escolher onde vão cumprir pena, mas as travestis eles precisavam pensar mais. Aí vejam, o mesmo STF que em 2018 disse que a pessoa autodeclara sua identidade de gênero, em 2019 disse que com a travesti não é bem assim, que tem que pensar melhor e entender melhor a travesti. E aí, então, se produziu pesquisa, se produziu material, se levou ao STF, e o STF, em 2021, decidiu, é verdade, caguei no maiô, né? As travestis também podem escolher onde elas vão cumprir pena, isso em sede liminar. Então, hoje, né, uma travesti, uma transexual deve ser perguntada aonde, em que tipo de instituição carcerária ela quer ficar, no presídio feminino ou no masculino. Aí vocês vão me dizer, e homens trans? Gente, homens trans vão para o feminino por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança da integridade física para não cometimento de violência sexual. Aí é uma questão de proteção, não é de desrespeito à identidade de gênero por conta da realidade dos nossos presídios, né? Então, é isso. Tá aqui tudo certo, gente? Todo mundo quer casar com 2 boy no presídio também. Mas então, além desses direitos que a gente veio falando, tem as questões relacionadas à saúde, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os serviços de saúde do SUS, eles são organizados dentro de uma lógica binária, né? O sistema de saúde do SUS, ele abre caixinhas possíveis de especialidade médica de acordo com o perfil do usuário ou da usuária. Então, uma pessoa do sexo masculino, ela não vai ter a caixinha lá, ginecologia, obstetra, né? Gineco, obstetra, não vai ter acesso a esses profissionais. Por quê? Porque o SUS está organizado numa lógica binária de que homens não vão a gineco, né? Homens têm pênis, homens não têm útero, homens não engravidam, então não vão a obstetra também, né? E as pessoas trans que tinham os seus nomes e os seus sexos alterados no registro civil ficavam sem poder consultar esses serviços. Imaginem um homem trans, né? Um homem trans, a pessoa que nasceu com uma vagina, que possui uma identidade de gênero masculina, que se compreende, é reconhecida como masculino, mudou o documento, mudou o registro civil, consta ali como sexo masculino. Esta pessoa continua tendo útero, essa pessoa continua tendo uma vagina, uma vulva. Essa pessoa pode ter câncer no ovário, essa pessoa pode ter uma ferida de HPV que precisa ser tratada, essa pessoa menstrua. Em muitas vezes, outras vezes não, a testosterona faz parar de menstruar, mas é possível que menstrue, né? Essa pessoa precisa ter um acompanhamento ginecológico. Porque gineco não é a pessoa que cuida da saúde sexual da mulher. É a pessoa que cuida da saúde sexual de pessoas que têm vagina, útero, ovário. Ou não tem nem tudo isso, né? Já tirou o ovário, não tem útero, sei lá. Mas, né, esses órgãos são analisados pela pessoa, pela profissional da ginecologia. Então, um homem trans, ele precisa continuar tendo atendimento ginecológico, né? E aí, no SUS, não era aberto a caixinha de marcar esse atendimento. Então, também a partir dos movimentos sociais, se levou essa discussão para o STF, e o STF, em 2021, determinou, em liminar também, que o SUS alterasse, em 30 dias, o seu sistema para permitir que as especialidades médicas, os serviços de saúde, sejam acessados independente do sexo constante no documento, ou seja, que o sistema de saúde, do sistema
informático do SUS não seja binário, hétero e cisnormativo, né? Que ele abra possibilidade para as pessoas entrarem ali de diversas formas. E vejam como as barreiras, elas às vezes não são explícitas, né? Elas são nas pequenas coisas. É no sistema que não permite. É no sistema de informática que não foi feito, não foi desenhado para abarcar pessoas trans. Eu me lembro quando eu comecei a advogar nessa área, que foi em 2008, 2009, a gente, quando teve uma situação de adoção por duas mulheres, uma adoção judicial, duas mulheres conseguiram adotar e tal a criança, e aí a gente não conseguia, no acompanhamento do registro da criança, que a Receita Federal fizesse o registro da menina com duas mães. Não, eram dois homens, desculpa. Eram dois homens, um casal de dois homens que adotou uma menina. E aí não era possível registrar a menina com dois pais, porque a Receita dizia: mas, gente, eu não posso ter alguém que não tenha mãe. Não ter pai, o sistema aceita, né? Por quê? Porque é tão normal o pai não reconhecer o filho, o pai não ser pai, que isso aí o sistema aceitava. Agora, sem mãe, ai, não dá. Não existe criança sem mãe. E aí a gente teve que, com uma ação, garantir a mudança do sistema para poder permitir os dois pais terem o registro. Então, vejam, às vezes a discriminação ela é na informática, né? Ela é no desenho de um sistema que não é feito para abarcar a população. Além disso, né, na questão de saúde, tem a previsão da cirurgia de transgenitalização, dos tratamentos hormonais, de atenção à saúde no sentido amplo pelo SUS, como eu falei para vocês, uma decisão do TRF aqui da 4ª Região, de 2007, e também não é tudo muito simples, né? Existe aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, o PROTIG, que é um serviço que faz esses procedimentos, esse acompanhamento, mas para tu entrar no PROTIG, não é docinho, né? Eu tenho uma amiga que ela me dizia, eu vou pro PROTIG porque eu quero me hormonizar, mas eu quero me hormonizar com um médico acompanhando. Eu tenho super medo de tomar hormônio feminino, de ter trombose, de ter problemas de saúde. Eu quero um acompanhamento médico real, assim. E aí ela foi pro Clínicas, né? Me perguntou como é que era e tal, indiquei. Ela foi lá para triagem. E aí não aceitaram ela no PROTIG, no Clínicas, porque ela ainda não apresentava a identidade de gênero ou feminina como eles queriam que fosse. Por quê? Porque ela não tinha silicone, ela queria acompanhamento médico para isso. Ela não tinha se hormonizado, porque ela queria acompanhamento médico para isso. Ela só tinha o cabelo comprido e unha pintada. Então, isso foi insuficiente para ela ser identificada como do gênero feminino, então foi negado o acesso. Ela ficou furiosa, botou uns peitão de silicone, no outro ano foi para triagem e entrou. Então, vejam, o próprio sistema que deveria ser acolhedor para essa população também parte de estereótipos de gênero, né, de identidade de gênero, que limita quem pode ou quem não pode acessar. Isso eu estou falando de muitos anos atrás, eu espero profundamente que não esteja mais acontecendo esse tipo de caso, né, mas e é um processo ali dentro que é um processo bem bacana por ter uma equipe multidisciplinar, por ter um acompanhamento bem interessante, mas ainda é um processo patologizante, né? Que ao fim e ao cabo chega no resultado final, que é da cirurgia. Né, e que não necessariamente a pessoa pode não fazer a cirurgia, né? Pode se hormonizar com acompanhamento, pode tudo isso. E hoje tem os ambulatórios T também, né? Em vários municípios aqui em Porto Alegre tem no centro também, em que tem um atendimento numa lógica menos patologizante para essa população. E para finalizar, gente, eu trouxe aqui o uso de banheiro público como uma grandíssima discussão que não foi superada ainda. Vocês imaginem, né? Uma pessoa vai usar um banheiro público que é segregado por gênero conforme a identidade de gênero dela. Afinal, não vai ter um fiscal
de órgãos genitais na porta do banheiro, falando: abre a tua calça que eu quero ver o que tem aqui embaixo. Né? Como a pessoa se mostra ao mundo, ela vai usar o banheiro conforme aquela identidade de gênero. Mas acontece em vários espaços, em vários estabelecimentos públicos, de proibirem pessoas trans, travestis, de usarem o banheiro conforme sua identidade de gênero. E aconteceu em Santa Catarina uma situação em Florianópolis de uma pessoa trans que não foi permitido o acesso a ela ao banheiro feminino, num shopping center. Ela ficou muito nervosa, brigou com seguranças, né? Olha, eu quero entrar, eu sou feminina, eu quero usar o banheiro feminino e tal. E acabou se urinando nas roupas, né? Nessa situação, o que causou um grande constrangimento para ela, né? Tanto a proibição do banheiro como o resultado que isso ocorreu. Então, ela entrou com uma ação. Em primeiro grau, ela ganhou a indenização por danos morais, e em segundo grau, foi para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entenderam que ela teve apenas um mero dissabor, porque não teve problema nenhum dizerem para ela que ela não podia entrar no banheiro masculino, no banheiro feminino, porque trataram ela como um homem, o que ela é. E diante desta decisão, essa pessoa recorreu ao STF, recurso extraordinário, que chegou, exatamente, chegou então no STF. E em 2014 o STF reconheceu a repercussão geral desse caso e a constitucionalidade desse caso, ou seja, entendeu que os efeitos da decisão deste caso vão servir para todos os casos relacionados ao uso de banheiro no Brasil. Então, quando o STF definir em qual banheiro as pessoas podem fazer xixi, vai ficar definida essa matéria em âmbito nacional. Vejam que tá ali, ó, a repercussão geral foi reconhecida em 2014. A gente está quase uma década esperando o STF julgar aonde as pessoas fazem xixi. Porque o nosso STF não tem coisa mais importante para fazer na vida do que pensar numa coisa que deveria ser óbvia, que a pessoa faz xixi no banheiro, conforme a identidade de gênero dela. Foi pedido vistas, por isso que o processo ainda não foi julgado. A gente tem expectativa que esse ano volte para a pauta, mas foi pedido vistas porque se entendeu que, como é que a gente vai definir isso sem ouvir a sociedade? Porque mulheres e crianças podem ficar constrangidas com uma travesti ou uma transexual utilizando o banheiro feminino, né? Então, para a proteção dessas mulheres e crianças, talvez não seja o adequado. A gente teria que ouvir essas pessoas. Aí eu pergunto para vocês, quais são os dados de violência de travestis e transexuais contra mulheres cisgêneras e crianças em banheiros públicos? Não se tem, né? Agora, os dados de violência de travestis e transexuais são altíssimos, são alarmantes. Vocês imaginem uma mulher trans entrar num banheiro masculino numa rodoviária, o que vai acontecer com ela? Agora, o que vai acontecer com uma mulher cis que vai estar usando o mesmo banheiro feminino de uma mulher trans? Nada. Até porque as pessoas fazem xixi dentro de uma casinha no banheiro feminino. Né? E as pessoas vão no banheiro para fazer xixi e cocô, não é para outras coisas, né? Não é. E aí tem a coisa do falso medo, do estupro, né? Daí vinculando a uma hipersexualização das travestis e transexuais, né? Uma objetificação desses corpos, dessas vidas. E a gente sabe que os maiores índices de estupro e de violência sexual são cometidos dentro de casa, por pessoas conhecidas. Não é em banheiro público por uma travesti ou uma transexual que quer só usar o banheiro. Né? Então, a gente está agora há quase 10 anos aguardando a definição da nossa Suprema Corte sobre onde as pessoas podem fazer xixi e cocô, o que eu acho absurdamente risível, assim, é irritante, mas chega a ser risível, né? A gente está esperando essa decisão. Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta que eu tenho para dizer sobre a opinião de parte do movimento feminista de entender que transexuais estão tomando espaço de mulheres e por isso não deveriam ser reconhecidas como mulheres. Então, gente, eu acho que essa discussão desses setores dos movimentos feministas é absolutamente transfóbica, né? Porque e parte de uma ideia essencialista e binária
de que é mulher quem tem vagina. Não é isso que faz uma pessoa ser mulher ou homem, é a forma com que ela se coloca e vive na sociedade. E se a gente está falando de discriminação, as mulheres sofrem discriminação, sim, muito. A gente tem muita dificuldade de acesso a diversos espaços, a espaços de poder, a gente é desacreditada em várias situações, mas as transexuais muito mais, gente. Elas não estão roubando espaço de ninguém, elas estão morrendo com 35 anos, num país que a média da expectativa de vida é 69. Diga. Esse ponto dessa linha feminista, eu acho que é um pouco mais radical, de não permitir as mulheres trans frequentarem o banheiro feminino, se não tiverem o órgão sexual. Teve uma discussão por causa de uma falsa identidade de gênero de homens que podem se considerar feminino e entrar no banheiro feminino. Sim. Eu acho que todas essas coisas são meio que narrativas que são construídas para causar um pânico, né? Ai, é possível que aconteça isso? É possível que aconteça qualquer coisa no mundo, gente. Mas o que a gente tem de dados do que acontece? É mulheres trans e travestis sendo discriminadas e violentadas. E a gente não tem dados de... E se tem, são poucos, né, de homens que se passam por... Uma vez eu estava falando sobre o tema da minha tese num seminário discente que a gente fez aí no PPG, na URGS, e um cara absurdamente transfóbico começou a falar, então, se eu quiser ir no cartório, mudar o meu nome e o meu registro para feminino, eu posso, para me aposentar mais cedo? E eu falei, te convido para ir comigo, vou junto contigo. Agora eu quero também te convidar a tu arcar com as consequências de ser um cara visto como um homem com um nome feminino. Eu quero que tu sofra violência que as travestis e as transexuais sofrem todos os dias por não ter um nome condizente com a identidade de gênero delas. É muito fácil falar de dentro de um privilégio, né? Que eu vou então mostrar como esse sistema é frágil e vou ali ludibriar o sistema e dizer o que eu quero para ganhar 5 anos a menos de trabalho para poder me aposentar. Né? Mas o que vem com isso, né? O que vem com ser uma travesti, uma transexual, é uma vida de discriminação, é uma vida de nãos, é uma vida de violência, é uma vida de a família virar a cara, a família dar as costas, não ter muita dificuldade para conseguir concluir os estudos, sofrer bullying no colégio, ser discriminada pelas professoras muitas vezes, mas muito pelos alunos, né? Sair de um colégio e ter muita dificuldade de ingressar num emprego formal. Eu conheço uma pessoa que foi contratar uma profissional trans e as pessoas vieram perguntar para ela, mas o que aconteceu? Não tinham candidatos decentes que tu teve que fazer isso com a tua empresa? Ano passado. Né? Então, eu acho que são falsas narrativas que se criam, falsas ideias para justificar a transfobia, honestamente. E aí, gente, o que mais? Nada? Todo mundo cansado? O pessoal da turma é bem quietinho. Mas também sábado de manhã, né? Já foi a semana toda, ainda mais com a Copa, não sei se vocês estão acompanhando. Eu vi o jogo hoje, que tristeza. Que tristeza, né? Eu tô num bolão e eu apostei aí com a minha emoção e não com a razão. Eu despenquei na minha classificação. Que triste. Acontece. Então tá, acho que ninguém tem mais pergunta? Se ninguém tem, a gente vai te liberar. Te agradecer muito pela aula que tu deu, foi esclarecedor em vários aspectos, assim, excelente mesmo. E tá gravado, tem mais gente aqui que não veio e que vai assistir a tua aula depois, com certeza. Muito obrigada por ceder essas 2 horas aqui conosco e tirar nossas dúvidas e nos trazer todo esse conhecimento que tu tens a respeito. Muito obrigada mesmo.
Imagina, gente. Obrigada pelo espaço também. É sempre um prazer falar com vocês. Qualquer coisa, me escrevam. Vocês têm meu e-mail aí. A gente fica em contato. Ó, o Jerônimo falou ali, ó, muito boa apresentação, Alice, desculpa não ter falado, nesse acho melhor escutar. Às vezes a gente não tem... Às vezes a gente não tem lugar de fala para falar muito sobre o assunto, né? E a gente tem muito que aprender. Eu acho, apesar de me considerar uma LGBTQ, eu acho que eu ainda tenho muito que aprender a respeito, sabe? Sobre tudo que não inclui o meu B, sabe? E a tua aula foi bem esclarecedora, então muito obrigada mesmo. Imagina, Caroline. Fico à disposição de vocês. Obrigada aí, turma. E bom sábado para vocês. Nos falamos. Ah, antes de sair, rapidinho, gente, vamos fazer uma fotinho de todo mundo, quem puder abrir a câmera. Deixa eu tirar essa apresentação também, para parecer melhor. Abram as câmeras aí, pessoas, para eu fazer um print. Um pouquinho. Mais alguém vai abrir a câmera? Não? Tá. Ali a Rafa. Peraí. Um pouquinho. Que deu? Uma vez aqui. Carol, eu acho que o João vai abrir a câmera. Ele pediu para esperar um pouquinho. Ah, tá. Então vamos esperar o João abrir aí também rapidinho. Só vou pegar um casaco. O João deve estar de pijama. Quem nunca, né? Só eu que estou trabalhando. Sim, eu tava de pijama. Ah, viu? Tô Acertei. até sem óculos. Ô, Rafa, abre de novo aí a tua. Pega o casaco também. Depois vocês me mandam por e-mail a foto? Falando sim, pode deixar. Legal. Vamos lá. Aê. Perfeito. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Alice. Adorei a apresentação. Legal, Obrigado, gente. Alice. Valeu, Abraço. beijos. Bom Obrigada. fim de... Tchau, tchau. Bom fim. Tchau.